Olá, eu sou Gabriela Mitsuki. Eu sou Andréia Silveira e esse é o Conexão GABA. Olá, mulherada linda! Estamos aqui para mais um episódio do Conexão GABA. Eu sou Andréia Silveira, nutricionista. E eu sou Gabriela Mitsuki, mentora e coach de carreira. E o tema de hoje, a gente trouxe aqui para discutir, é como ser feliz evitando a armadilha da comparação. Eu tenho certeza que vai dar bastante o que falar. E aí, Gabi? É isso mesmo, Déia. A gente está hoje a um clique da comparação. As redes sociais nos trazem constantemente perfis de pessoas que vivem num mundo perfeito, né? E esse mundo perfeito não existe, né? Nós sabemos que não existe. Eu já vou começar contando aqui a minha história, né? Estava eu me preparando para esse momento e a gente quer estar linda, né, pessoal? A gente fala com mulheres, nós queremos estar lindas neste momento, né? E pro meu azar eu consegui engatar as minhas unhas na minha própria roupa e tô eu aqui, ó, com a unha pela metade, em plena gravação do podcast. Mas essa é a vida real, né, Gabi? Tu sabe que a questão da comparação, eu sempre discuto muito isso em terapia. Sempre que a gente se compara com alguém, a gente acaba anulando a si mesmo, né? E tu colocou muito bem, eu acho que hoje a gente tem uma tendência de ser muito influenciado por redes sociais, né? Não adianta, é algo que já faz parte da vida de todo mundo, mas eu entendo que tem sido muito mal trabalhado por muitas pessoas. Tu sabe, Gabi, que tem várias pacientes que eu recebo no consultório que elas chegam assim com o celular, com a foto de uma mulher, e dizem, eu quero ficar assim. E aquilo ali me deixa, assim, de certa forma, muito incomodada, porque eu sempre tento dar um passo atrás e explicar. Olha só, essa pessoa ela é única e tu é única, então assim, como que a gente vai juntas encontrar a tua melhor versão, sabe? E eu acho que isso é algo que hoje pega muito. E tu sabe que tá presente também, assim, nas minhas conversas de carreira, nas mentorias, né? Porque as pessoas buscam ser ou entregar alguém que elas não são, né? Ou tem dificuldade, e muita dificuldade, de ter clareza de quem elas são, de qual é o diferencial delas. Inclusive, agora, recentemente, né, eu tive várias pessoas, né, do meu time participando de processo seletivo. E aí eles começam, né, Gabi, me ajuda, vamos montar aqui o meu discurso, né, o que que eu vou falar nessa entrevista, o que que eu não vou falar e etc. E eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu acho que eu falei, assim, por baixo com mais de 15 pessoas sobre esse assunto, sobre uma preparação para a entrevista, e todas elas começavam dizendo: "Puxa vida, eu acho que eu não fiz a preparação ou o plano de desenvolvimento que eu precisaria. Eu acho que talvez fulano e beltrano vão ter tais coisas que eu não tenho. Eu acho que eu posso sair em desvantagem". E o exercício que eu provoquei ali com eles e que eu tentei construir e elaborar foi em torno de: mas só um pouquinho, quem tu és? O que que tu tens para entregar? Quais são as coisas, né, que te diferenciam dos demais? Porque o nosso papel numa entrevista é entregar o nosso melhor, não o melhor do outro e não o que o entrevistador quer ouvir, né? O entrevistador, ele vai estar ali buscando algo que às vezes não é só o que o job description diz, né? Assim, ele está conectado com o que que aquela pessoa, o que que aquele gestor precisa no seu time, né? Quais são as coisas que são importantes para ele, né? Enquanto equipe, o quanto ele se conecta com aquela pessoa. Então, o meu papel com o meu time foi: olha só, vamos identificar juntos quais são os teus diferenciais. Mas isso é para a vida, né, Gabi? Porque assim, eu acho que é muito legal a gente enxergar o que outras pessoas estão fazendo para nos inspirar, mas não para se comparar. E daí também trazendo assim para minha realidade. Quantas milhares de nutricionistas existem, né? Então, assim, eu não posso de forma alguma me comparar daqui a pouco com quem está fazendo um trabalho X ou Y. Eu preciso entender assim, tá? Eu, Andréia Silveira, primeiro,
quais são as minhas crenças, no que eu acredito, e sobretudo eu sempre coloco isso muito assim, não só para pacientes, mas para amigos também. O que de fato me realiza? Uhum. Porque isso eu vejo muito, sabe? As pessoas elas estão numa busca constante pela comparação do, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, porque fulano faz, ciclano faz, mas assim, será que se tu chegar naquele patamar, tu vai te realizar? E isso eu sempre faço muito esse exercício comigo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tá, ok, fulano faz assim, fulano faz assado. É uma tendência, é algo que precisa ser feito, mas como é que eu vou fazer do meu jeito, sendo feliz? Uhum. Sendo feliz, usando o que eu tenho de melhor, e sobretudo, o resultado final, o preço disso, quanto Uhum. custa para mim? Sim. E qualquer coisa que possa ameaçar a minha felicidade, eu tô fora. Eu tô fora e hoje felicidade para mim é ter tempo com a minha filha, ter tempo com a minha família, sabe? Poder no domingo tomar meu café quentinho com os pés para cima do sofá. E é isso, com a minha cachorra deitada. Para mim, o Uhum. que não necessariamente é para ti ou para o outro. Então eu acho que essa questão assim de, ok, a gente olha para se inspirar, mas não para ficar se comparando, Uhum. porque vira uma escravidão mental, É. né? Eu sabe que, assim, recentemente eu fiz um exercício nas minhas redes sociais de tirar todo mundo que colocava lá um mundo de Alice, sabe. E eu convido vocês, mulheres incríveis, façam um detox das redes sociais de vocês. A gente não pode ter lá só as pessoas que transparecem um mundo de perfeição, porque isso não existe, na prática isso não existe. E eu vou te dizer, daí, assim, né, aqui a vida real e, eu sofro muito com essa coisa da comparação, sabe, da comparação. Isso me, afeta de formas que, assim, eu me descredito. Muitas vezes. Tu E vê que é tema da minha a terapia, gente sabe. está falando de algo, né, que Uhum. tu mesma assume que Ah. te faz mal. É. Faz muito mal e, assim, eu o que que eu tenho, buscado, assim, né, olhar pra dentro e tentar me lembrar e resgatar as minhas conquistas, no que eu sou boa, né, o que eu entrego, que é um pouco do exercício que eu fiz com o meu time e é um exercício que eu tenho feito diariamente e que eu levo para minha terapia, porque eu fico pensando assim: "Meu Deus, então se eu não tô com o corpo ideal, eu não sou uma profissional tão boa. Então se o meu peso não tá legal, eu estou infeliz. Então se eu não consigo acordar às 5 da manhã para fazer uma meditação, eu não vou ser uma pessoa saudável", e tudo isso vai gerando uma ansiedade, um desgaste e vai nos afastando da nossa essência e do nosso Não, propósito. e é a obrigação de ser perfeito, quando na verdade tem 2 coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, não existe perfeição Não e existe. segundo, o meu marido usa muito essa frase: "Ninguém na vida, ninguém no mundo tem tudo". Não. Então assim, é muito fácil, né, a gente olhar para a grama do vizinho e achar que ela tá super verdinha, linda, Uhum. maravilhosa. A vida real não funciona assim, todo mundo tem perrengue, por trás da foto tem o Photoshop, né, Tem. tem a make, tem o Photoshop, tem a luz, hoje em dia 1.500 aplicativos para deixar um corpo lindo, maravilhoso, Uhum. e quantas vezes, né, Gabi, eu vejo assim, ó, eu já tive casos de ter amigos, né, amigos próximos, que assim, tu olhava, casal perfeito, meu Deus, é amor para a vida inteira, daqui um mês estão separados, então assim, tem tudo isso, né, tem tudo isso. Como o papel aceita qualquer escrita, hoje a rede social aceita qualquer postagem. E eu acho que a gente tem que ter a mente muito aberta, mas antes de mais nada, assim, entender que nem tudo é verdadeiro e que, sobretudo, as nossas verdades são as mais importantes. É. Sabe que, tem um livro que eu li esse ano, e que eu já tinha tentado ler em outro momento e não consegui, que é o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, não sei se tu já leu. Ali, assim, eu consegui entender, né, e me ajudou nessa construção de que quando eu aceito a minha imperfeição, eu me coloco num lugar de vulnerabilidade, e aquilo vai me ajudar a construir a coragem que eu preciso para seguir em frente, né, e Exato. para valorizar quem eu sou, né, e para nunca esquecer que somos únicos, cada um do seu jeito, ao seu modo, com o seu corpo, com as coisas que tem,
né? Assim, eu não posso desejar ser ou ter algo que sequer conecta. E eu já me peguei, ideia, isso é uma das coisas, assim, que, de certa forma, eu me envergonho de mim mesma, assim, mas que eu trabalho isso em terapia, né, e tento, assim, refletir sobre, né, que é querer ter algo de alguém, que alguém tem, ou algo que eu vi alguém fazer, e depois me pegar pensando, mas como isso vai ser bom ou vai me trazer felicidade? Não, isso é sensacional, Gabi. Tu sabe que até trazendo um exemplo meu, agora tu estava falando, eu me recordei rapidamente aqui da minha adolescência. Eu venho de uma família muito simples, assim, com realmente com uma capacidade financeira muito restrita, e eu precisei, aos 13 anos, começar a trabalhar para dividir despesas de casa. E eu me lembro claramente que, assim, enquanto eu estava trabalhando, as minhas amigas estavam no shopping e tal, mas eu sabia que aquela era a condição, naquele momento, para que no futuro eu tivesse, né, uma vida como eu sonhava ter. Graças a Deus, construí a vida que eu queria, tenho sucesso profissional, eu sou muito feliz com tudo que eu consegui. Mas olha só, se naquela época eu fosse me comparar, eu não teria construído nada. Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu não teria tido sucesso, porque eu ia ficar afundada na comparação. Então, assim, a comparação, ela teria me puxado para baixo e teria me travado de fazer o que naquele momento precisava ser feito. Naquele momento, gente, eu não tinha condições, eu precisava trabalhar para poder dar os próximos passos. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a comparação, ela pode ser um grande entrave na vida do ser humano, né? E, de novo, quando a gente se compara, a gente se anula. Então, assim, a única comparação que a gente precisa fazer é conosco. Nós nos compararmos a nós mesmos. E isso eu trago muito para minha filha até, né? Por conta, né, de toda essa bagagem de vida. Esses dias ela até chegou para mim e disse: Ai, mãe, a fulana fez tal coisa. E eu não tenho essa capacidade, ela me falou. Eu disse: filha, não é a capacidade, tu não tem esta habilidade. Pessoas têm habilidades diferentes, tu tem outras que ela não tem, porque ela é única e tu também. E eu acho que é isso, sabe? É muito isso, Deia. E sabe que, assim, eu tenho, assim, eu sou muito agradecida, assim, aos meus pais, porque ao longo de toda a nossa infância, eles fizeram um exercício com a gente de nos mostrar as coisas boas da vida. Viajar, conhecer novos lugares. E não porque a gente tinha uma condição financeira ultra maravilhosa, mas pelo fato, assim, que eles guardavam aquele dinheiro, se preparavam para fazer aquilo com a gente, para nos dizer: "Vocês gostaram disso? Vocês acharam isso bom? Né, vocês vão precisar trabalhar para ter". E o ensinamento que eu tive na minha casa foi esse, assim: "Aqui estão as coisas boas da vida, e para ter, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que estudar, tu vai ter que te dedicar", né. Mas daí imagina se eles tivessem uma condição diferente, né. "Ai não, aqui o vizinho tem uma condição maravilhosa, ai olha só, ai que triste, bah, a gente não tem". Ai, pois é, porque daí tu entra nesse mundo de tristeza, de lamúria e de menosprezo de si mesmo, né. E isso é uma coisa que realmente, assim, ó, vai minando a cabeça e vai tomando conta de um espaço, que é aquele espaço que eu entendo que é o espaço mais rico, sabe, para que tu pense, para que tu crie, para que tu execute, sabe. Porque senão tu fica ali: "Ah, tô me comparando, ai que triste, eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo". Ah, esquece, olha pra ti, o que que eu tenho de melhor? "Bah, eu tenho isso de sensacional, eu vou usar isso, eu vou focar e é nisso aqui que eu vou bater". Tu sabe, Ideia, que acho que uma das coisas que eu ainda não compartilhei aqui, né, quando meu filho tinha 6 anos, ele começou a apresentar dificuldade escolar, né, já na primeira série, né. E a escola nos chamou e disse assim: "Vamos investigar, né, assim, porque a gente acha que pode ter alguma coisa aqui que está impedindo ele de avançar". E a gente foi atrás, né, entender o que estava se passando, o que estava acontecendo, e e a gente descobriu, né, um diagnóstico, né, o meu filho tem autismo e tem TDAH, e aquilo, daí para nós, foi assim uma bomba, né, uma bomba.
E aí, claro, né, assim, como pais, assim, pensando: "Meu Deus, assim, o que que vai ser do meu filho? Será que ele vai ter uma vida boa? Será que ele vai conseguir ser independente? Será que ele vai conseguir construir?". Mas mais do que isso, daí, assim, eu não tenho vergonha de falar, porque, isso pode também ajudar outras mães. Eu inevitavelmente comparava ele com as outras crianças, né, de olhar para ele e dizer: "Poxa vida, assim, meu filho não ele tem dificuldade na escola, né, ele tem ali, necessidade de apoio, né, a gente precisou entrar com uma medicação para que ele consiga superar, as dificuldades de capacidade atencional", né. E aquilo gerou em mim, assim, um luto, porque assim, eu e meu marido, a gente se olhava e a gente pensava assim: "Meu Deus, mas como é que pode, né, a gente foi os CDFs da turma, uma vida escolar zero problemas, né, e agora a gente se depara com o nosso filho que precisa de apoio", sabe. E levou um tempo daí pra digerir, levou um tempo pra digerir, assim, houve um luto, terapia, nós 2 entramos em terapia para lidar com tudo isso, né, e hoje quando eu olho para ele, eu busco um olhar além do diagnóstico e além das dificuldades, né. Da mesma forma que eu busco para mim, eu busco esse olhar no meu filho, sabe, de olhar para ele e dizer assim: "Meu Deus, ele é uma criança super solidária", sabe, ele é, amoroso, ele não tem vergonha de beijar, abraçar nós e os avós, ele é apaixonado pelos avós, apaixonado, ele tem um carinho, um amor, um cuidado com aqueles avós. Então, assim, ele tem outras inúmeras características incríveis, maravilhosas, e é esse o olhar que eu tenho que ter para o meu filho. Esse é o Mas olhar a pra Pra vida, né, Gabi, vida, pra né, vida, mas a é. comparação ela nos consome, né. Exatamente, olha todo o sofrimento que te gerou, né. Mas é lógico, assim, não dá pra gente, ser hipócrita que todo mundo já se comparou, já sofreu por Sem dúvida. comparação, eu várias vezes também. E vou te dizer que hoje em dia, assim, a minha profissão virou muito eu brinco, assim, que virou, desejo, né, porque muitas pessoas acabam ficando famosas como Uhum, nutricionistas, nunca uhum. pensei que isso ia acontecer. Mas é uma Ai, coisa assim, ai. é uma guerra de egos. Essa é o termo esse é o termo que eu estava buscando. Então, de novo, assim, sabe, se eu cair na armadilha da comparação, eu tô ferrada, porque assim, ó, Gabi, por trás do que aparece na rede social, tem uma mulher que é esposa, que é mãe, Uhum. que tem uma família, Claro. sabe, que tem Uhum. pais que precisam. Então assim, ó, que tem perrengue, que muitos dias a funcionária não vai, tem que lavar a louça, limpar a casa, né, fazer a comida, preparar a marmita da filha, tem uma pessoa de Uhum. verdade. Um ser humano, Um né, ser humano real. normal, né, a gente até, estava falando aqui de unha quebrada e tal, quantas vezes não tem tempo de 30 minutos ali fazer uma unha? Então, essa é a vida. Se eu for me comparar com aquela influencer, né, que tá ali com a unha perfeita, com tudo maravilhoso, gente, eu vou pirar. Eu vou Uhum, pirar, eu não vou dar o meu melhor. Então, uhum. assim, esse também é um exercício que eu faço diariamente, não deixar me contaminar. É baixa a cabeça, faz o meu, eu dou o melhor que eu tenho para dar. É é é aquele dia que os amigos te convidam para o churrasco na piscina e tu não foi se depilar, né, daí assim. É mais ou menos isso. Ai, quem nunca passou por Ai, isso, pelo amor de pessoal, assim, não tá Deus. vivendo, não é mesmo? Não tá, quem nunca, né, eu brinco, quem nunca teve um arranca-rabo com o marido, quem nunca brigou com o filho, sabe. Uhum. É É, isso, não tem. é muito isso e hã, é também, assim, a nossa capacidade de lidar. Porque assim, as redes sociais vão continuar lá, né, é tendência e vai continuar. As pessoas terem coisas diferentes das que a gente tem, vai estar ali, do nosso lado, né, no celular ou enfim, Ok. né. O ponto é, assim, e eu acho que uma das coisas que 2 coisas que têm me ajudado, tá, daí aí já partindo aqui para dicas, né,
E, de novo, assim, eu não sou exemplo para ninguém, não é isso, né? Mas eu acho que a gente pode, talvez, né, gerar alguma identificação, assim, né? Eu tenho buscado listar as coisas pelas quais eu sou grata, sabe? Porque quando eu volto naquela lista para ler, eu me dou conta do quanto abençoada eu sou, sabe? Ah, e a gente esquece isso, Mas a né? gratidão, eu considero, assim, o melhor exercício para limpar a cabeça e purificar a alma. Porque Sim. assim, e eu sempre digo, né, Gabi, de novo olhando para mim e dando meu exemplo. Se eu for me comparar com a pessoa X, Y, Z, talvez eu possa me frustrar. Agora, uma coisa que eu sempre falo na minha terapia, e por que que eu me considero uma mulher de sucesso? Eu sei de onde eu saí. Eu sei as condições, árduas que eu tive que enfrentar Uhum, para chegar aonde eu cheguei. uhum, Talvez alguém olhe para mim e diga: "Tá, mas o que que ela tem? Para uhum, mim não", uhum. mas para minha história, É. para o ponto zero até aonde eu cheguei, Uhum, eu sei o que eu construí. uhum, Então, assim, eu sou uhum, muito grata por tudo o que eu tenho, porque assim, lá no ponto zero, se eu fosse olhar para as condições que eu tinha naquele momento, uhum, eu jamais imaginaria chegar onde eu cheguei. uhum, Então é isso, assim, eu preciso de novo o que a gente falou, é olhar para mim, assim, ok, dentro das minhas condições, saindo de onde eu saí, estando onde eu estou, uhum, gente, eu tenho muito sucesso. uhum, Agora, não tenho como me comparar com outras pessoas em condições diferentes, porque cada um vai ter a sua história, e é o que eu sempre digo, eu acredito muito em Deus, assim, e Deus traça um caminho para cada um. uhum, Talvez o caminho do fulano uhum, não seja para mim, uhum, e tá tudo certo, uhum. né? É, tu sabe que esse era o meu segundo ponto, né, assim, além da lista de gratidão, é buscar paz na minha fé, sabe, assim, dividir esse fardo da comparação e essa angústia muitas vezes, sabe, assim, eh, entregar isso ali, sabe, assim, na minha fé e pedir apoio, assim, porque eu acho que às vezes a gente também, não consegue sozinha, né, acho que a terapia é uma ótima forma, né, acho que ter fé, né, assim, ser grata, enfim, são todas coisas que de fato, assim, podem nos ajudar nessa jornada, né. E não ter receio de dizer quem você é e o que você já vivenciou, né, assim, eu me lembro que quando eu passei por um período muito severo, assim, de depressão e ansiedade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi marcar uma reunião lá com o meu time e dizer: "Pessoal, deixa eu explicar um negócio pra vocês, assim, eu tô com depressão e ansiedade, eu tenho vivido isso, isso e aquilo, né, assim, as minhas dificuldades têm sido essas, né, e eu faço questão de compartilhar isso aqui com vocês, para que vocês vejam que, assim, não é porque eu sou uma gestora, uma líder, enfim, que eu sou sobrenatural, É que né, a ou que eu gestora é não um ser vivo. É um humano. ser humano, Exato. né, e quando eu passei agora por burnout, eu fiz a mesma coisa: "Pessoal, assim, eu vou ficar um tempo fora, eu estou com burnout", sabe. Então, assim, ter essa capacidade e não ter vergonha das tuas lutas, Não ter né. vergonha da luta e nem medo do julgamento, né, Exatamente, porque eu acho que o o ser humano, julgamento. ele é muito temente ao julgamento alheio, Muito. né. Então, assim, eu Uhum. tenho medo de me expor, porque o fulano que tá fazendo isso há muito mais tempo vai me julgar e vai dizer que eu tô fazendo, né, uma M. Eu tenho medo do julgamento, porque o meu corpo não tá, né, como a fulana, tem o corpo, enfim. Eu tenho medo do julgamento, porque daqui a pouco a ciclana é super cool, só usa roupa da moda, tem um feeling super apurado e eu não sei nem combinar um conjuntinho, Uhum, né, e eu sou uhum. dessas, pessoal, assim, eu compro um conjunto, eu só sei usar daquele jeito, né, não me confunde. Não vem me dizer que como é que é o guarda-roupa cápsula, né. Mas que cápsula, Que tu tá mané louco. cápsula, Só aham. fazendo um parênteses, a minha cunhada é sensacional, né, tanto que ela trabalha hoje com moda, tem uma grife de roupas de couro maravilhosa, mas assim, ó, ela entra numa loja daquelas que tem 550 araras, ela cata 3 peças e das 3 ela faz 25 looks diferentes. Ai, Eu Deus. não tenho essa menor capacidade, Não, menor. nem eu, Mas nem então é eu. assim, fechando parênteses da brincadeira, eu acho que é muito isso, sabe. Uhum.
E na carreira é a mesma coisa, né, Déia? Assim, mas a fulana fala inglês perfeitamente, eu não falo. Assim, pô, vai estudar, Eu estava falando isso, né? gurias, eu estava falando isso quando eu cheguei aqui. Esta mulher que aqui está comigo, ela tem assim, ó, um inglês irritantemente perfeito, né? E de vez em quando a gente tá falando, ela larga uns termos em inglês e eu fico assim, né? Oi? Oi? Eu preciso de segundos para processar, né? Às vezes eu nem consigo, eu peço ajuda para os universitários. Mas daí quem Então vê não vê. imagina, né, Gabi? E esse é um baita exemplo. Tu estuda inglês desde criança. Eu comecei a estudar inglês com quase 30 anos na cara. Uhum. Eu jamais vou poder me comparar contigo. Uhum. Eu tenho que achar lindo maravilhoso, sabe? Admirar, né? Uhum. Até porque, assim, é música para os E ouvidos quando estudar, ela né? fala. Se tu quer falar inglês, falar, tem que estudar, Exatamente, né? Assim, se tu quer exatamente. se tornar relevante, tu tem que ir lá e buscar uma formação, né? Mas daí esse é um ponto legal, assim. Se isto me incomoda, eu vou lá e faço. Mas não porque tu tá fazendo, porque Exato. tu fala Porque é bem. importante pra mim. Exato, entendeu? Perfeito. Eu acho que é por aí. Bom, gente, assim, hoje o papo rendeu, mas a gente quer muito, muito, muito ouvir de vocês se fez sentido, se vocês se identificaram, e se vocês estão se comparando, se deram conta de que estão se comparando. Muito obrigada aí pela audiência de todos vocês até aqui. E não deixem de nos seguir nas redes sociais, @conexãogabi, e até o próximo episódio. Beijo! Beijão.